Irmãos, a gente nasceu, eu falei da igreja de Corinto, era uma igreja que tinha seus problemas, né? Às vezes, tem pessoas que saem da igreja porque dizem assim, a igreja é muito complicada, os irmãos brigam, tem desentendimento, as pessoas causam brigas desnecessárias. Na verdade, aonde tem pecador tem problema, né? Aonde tem pecador tem problema. Você pode ver a melhor pessoa do mundo, a pessoa mais legal do mundo, pode ter se casado com essa pessoa, mas você vai perceber que relacionamentos sempre nós vamos enfrentar problemas. A questão é como nós lidamos com eles, né? E existe uma forma ou formas de nós construirmos, estabelecermos relacionamentos saudáveis na igreja. Isso se aplica à família e outros tipos de relacionamento que estamos envolvidos. Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra lá em Colossenses capítulo 3. Nós vamos hoje, na nossa série, em Colossenses, nós vamos estudar hoje o versículo 12. Colossenses 3, versículo 12. Nesse capítulo 3 de Colossenses, o apóstolo Paulo tem comunicado, que todos nós, crentes em Cristo Jesus, temos uma nova vida. Que ele vai usar aqui expressões como fostes ressuscitados juntamente com Cristo, vocês agora são um novo homem, nasceram de novo, têm uma nova natureza. Vocês devem despojar-se da natureza terrena e se revestir do homem segundo Cristo, né? Criado para ser segundo Cristo. Então, o apóstolo Paulo vai dizendo que a partir da nova vida que nós temos em Jesus, nós devemos ter um novo estilo de vida também, um novo comportamento, um novo jeito de falar, um novo jeito de viver. E aqui no versículo 12, o apóstolo Paulo, então, vai nos dar a orientação de como nós podemos estabelecer, construir relacionamentos saudáveis na igreja. Então, Colossenses 3, versículo 12, ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Perceba aqui nesse texto, eu vou aqui fazer uma rápida olhada no texto aqui, você vai bater os olhos aí na sua página. Você vai ver no versículo 8 que ele diz: despojai-vos de tudo isso. Aí ele vai dizer algumas coisas que a gente deve jogar fora. No versículo 9 ele diz: não mintais, uma vez que vos despistes. A linguagem do apóstolo aqui é qual? Eu usei esse exemplo da outra vez, né? É como se o apóstolo Paulo estivesse falando de uma caminhada, de uma corrida, pode ser. E para caminhar bem, tranquilo, nós precisamos nos desfazer dos pesos que atrapalham a nossa caminhada. Então, o que são os pesos? É o pecado, nós precisamos jogar fora. Diz no versículo 8 que nós precisamos jogar fora ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena. E no versículo 9, não mintais uns aos outros. Tudo isso a gente precisa jogar fora, se despir. Ao passo que nós devemos nos vestir de outra coisa. Uma vez que nós nascemos de novo em Cristo Jesus, nós agora temos uma nova roupa. E tem uma piadinha que as pessoas contam assim, né? A Bíblia diz que nós devemos usar terno. Vocês já viram? Já viram essa piada? A Bíblia manda a gente usar terno. Vocês já viram, não? Manda. Versículo 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos. Revesti-vos de ternos. A Bíblia manda a gente usar terno, né? Mas, obviamente, não é isso que o texto está dizendo.
Mas a ideia aqui é justamente isso, de nós nos vestirmos de algumas qualidades, características que são inerentes àqueles que fazem parte de um novo nascimento, de uma nova criatura em Cristo Jesus. Veja que Paulo começa dizendo, usando a expressão aí, como eleitos de Deus, santos e amados. Então, ele diz que nós somos eleitos, santos e amados, nós que depositamos toda a nossa fé aos pés do Senhor Jesus Cristo. Essa palavra eleitos expressa aquela verdade de que ninguém se torna cristão por mera escolha pessoal ou decisão particular. Você não se tornou cristão meramente porque disse, eu quero ser cristão. Tem muitas religiões no mundo. Então, deixa eu fazer uma escolha 0 ou 1, 2 ou 1, né? 2 ou 1. Aqui faz 0 ou 1 ou 2 ou 1, aqui em Campinas. 0 ou 1? 0 ou 1, pronto. Então é zerinho ou 1. Ceará. Então, ninguém se tornou cristão porque disse, não, eu acho que o cristianismo é melhor, eu vou ser cristão. Não foi uma mera escolha pessoal, não foi uma mera decisão particular. A nossa salvação em Cristo é um ato da graça de Deus, é mais um ato da graça de Deus do que da nossa própria vontade. Tem mais a ver com a livre graça de Deus, que tomou a iniciativa de nos salvar, do que com a nossa vontade de buscar Deus. E quando a gente lê Romanos 3, diz, não há quem busque a Deus, não há quem entenda, todos se extraviaram, se fizeram inúteis, não há nenhum justo, não há nenhum sequer. Então Paulo está enfatizando a nossa identidade em Cristo. O que é que nós somos? Eleitos de Deus, santos e amados. Isso diz muita coisa sobre a nossa identidade. Tem um projeto chamado Celebrando a Recuperação. Celebrando a Recuperação, ele parece com os Alcoólicos Anônimos, só que o Celebrando a Recuperação é na igreja. Algumas igrejas batistas têm esse ministério, Celebrando a Recuperação. Então, algumas pessoas que sofrem com questão de alcoolismo, outros tipos de vícios e pecados, participam do Celebrando a Recuperação. Aí as pessoas, quando vão cumprimentar umas às outras, elas se identificam, né? No Alcoólicos Anônimos, eu sou fulano, não sei o que, estou tantos dias sem beber, alguma coisa assim. Eu não sei, eu nunca participei. Mas no Celebrando a Recuperação, eles dizem, eu sou fulano, e eu sou um filho amado de Deus. E aí vai dizer do que está se recuperando. Então, eu sou Rubens, eu sou um filho amado de Deus. Isso diz muito sobre a nossa verdadeira identidade. Às vezes a gente fica buscando o que eu quero ser, o que Deus quer que eu seja, o que os outros querem que eu seja, e a gente fica naquela briga, naquela demanda, naquela pressão, naquela briga psicológica, mental, para saber quem eu sou. Você é um filho amado de Deus. Então Paulo diz, revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Veja que o amor de Deus por nós, que nos escolheu para sermos o seu povo santo, é a base para a construção de relacionamentos saudáveis. Construir relacionamentos saudáveis começa a partir do nosso relacionamento com Deus. Se você não nascer de novo, você não vai conseguir viver relacionamentos plenos e verdadeiros conforme Deus espera de nós. Uma vez que a nossa identidade aqui é descrita em termos do amor de Deus, Paulo nos chama a nos revestirmos daquelas características que são próprias daqueles que são povo de Deus. Ele diz, é como se ele estivesse dizendo, portanto, a partir do que você ouviu antes, né, despojai-vos da ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena, mentira, não é? E uma vez que vocês se revestiram do novo homem, então, portanto, revistam-se como eleitos de Deus, já que vocês são eleitos, filhos de Deus, santos e amados, revestivos de ternos afetos. Aí ele vai dizer, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então, a chave principal para estabelecermos relacionamentos na igreja saudáveis
é ter nascido de novo, ser o filho amado de Deus. E o apóstolo Paulo vai nos dar aqui algumas orientações de como nós podemos construir relacionamentos saudáveis. Aquelas características que apontam não apenas para o que devemos ser, mas o que devemos ser a partir de nossa posição diante de Deus. Nós, como eleitos, santos e amados, nós precisamos agir como? Em primeiro lugar, com misericórdia. Misericórdia, né? Misericórdia virou uma expressão, não é isso? É isso? Fulano, me presta um dinheiro. Misericórdia, não é isso? A gente usa misericórdia para muita coisa, serve para tudo, né? Nesse texto, a expressão aqui, nós temos ternos afetos de misericórdia. Uma outra versão, a NVI, vai dizer profunda compaixão, que significa, a expressão, né, significa literalmente um coração de compaixão. No entanto, a palavra, a expressão ternos afetos, é literalmente traduzida por órgãos internos, que seriam as entranhas, o intestino, vísceras. Ixi, que assunto, né? Que assunto tenebroso. Mas no pensamento grego antigo, as vísceras eram consideradas a sede da vida emocional. Nós costumamos dizer para alguém assim, né? Olha, eu te amo muito de todo o meu coração. Eu diria, né, usando o anacronismo, o grego ele diria assim: eu te amo com todas as minhas entranhas. Porque para o grego, como é que a irmã Graça vai dizer isso para a Sandrinha, né? Eu acho engraçado isso. É estranho nós pensarmos, eu te amo com todas as minhas vísceras. Nossa, que estranho. Mas era a forma de se referir à sede das emoções, tá? A sede das afeições. Por exemplo, nós dizemos que amamos com todo o coração. Eu pergunto a vocês, onde está o nosso coração? Você vai dizer, está do lado esquerdo do peito. Alguns botam a mão aqui, né? É isso? Lado direito? Eita, eu estou sentindo uma dor no peito. O que será? Será que eu estou infartando? No lado direito. Ah, meu coração está doendo. No lado direito. Só gás, irmão. Só gás. Não tem nada a ver. Onde é o coração? A gente fala do coração, às vezes, como o órgão, né? Que é responsável por bombear todo o sangue do nosso corpo. Onde é o coração? A Bíblia fala de mente, a Bíblia fala de coração, a Bíblia fala de alma, a Bíblia fala até de entranhas. Onde é o nosso coração? Então, quando a Bíblia se refere a coração, entranha, barriga, está se referindo, na verdade, ao nosso ser, ao nosso interior. Aquilo que nós somos interiormente. A ideia básica é que nós estamos nos referindo a um sentimento que brota do interior do nosso coração, do nosso ser, e que mexe conosco. Algumas pessoas, quando ficam muito nervosas, elas sentem dor de barriga. Alguém é desse? Alguém se identifica? Quem se identifica, levanta a mão. Ninguém, ó. Bocado aqui. Eita, pastor, hoje eu vou dirigir. Eita, dá logo um negócio ruim. É isso? De alguma forma, as emoções têm a ver com o intestino mesmo, né? Mexe com o nosso ser. Mas é interessante que quando Jesus andou pelas multidões e viu as multidões, o texto bíblico diz que ele se compadeceu delas. E a palavra lá é que aquilo mexeu com o estômago de Jesus. Revirou, embrulhou o estômago. Ele foi movido pelas entranhas. Então ele foi tomado por grande compaixão pelas multidões que estavam perdidas. E Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, que nós devemos ter profunda misericórdia. Obrigado. Assim, misericórdia. Nós devemos ter profunda misericórdia pelos outros. Algo que deve mexer conosco. Alguém que é misericordioso é tocado pelas necessidades dos outros e responde com ações de misericórdia. Alguém misericordioso é tocado pelas necessidades dos outros e, não tem o quê, né? E responde com ações de misericórdia. Você pode lembrar, por exemplo,
da parábola do samaritano que ajudou aquele homem à beira da morte. Aquela parábola recebeu o nome de a parábola do bom samaritano. É óbvio que o título não é inspirado por Deus, não é isso? Parábola do bom samaritano. Mas eu acredito que o título daquela parábola deveria ser a parábola do samaritano misericordioso. Faz mais sentido, a parábola do samaritano misericordioso. Por quê? O foco daquela parábola é mostrar justamente a misericórdia daquele homem para com o outro que estava ao chão, que era seu inimigo étnico, de cultura, né? Era seu inimigo, um judeu no chão e um samaritano passando. Era a hora de ele dizer: ah, rapaz, tem um judeu ali no chão morrendo, deixa eu terminar o serviço. É isso? Mas o samaritano teve compaixão. O foco é mostrar compaixão. Aí Jesus disse para o judeu que perguntou, né? Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Jesus disse para ele: seja igual ao samaritano que cuidou do outro. O samaritano foi tocado pela necessidade de ajudar o outro e fez o quê? Ajudou. Agir com misericórdia, meus irmãos, é tirar o foco de nós mesmos e olhar para as necessidades dos outros. Isso é misericórdia. Eu tiro os olhos de minhas necessidades, do que eu preciso, e olho para o que o outro precisa, para o que o outro necessita. E eu não só digo: eita, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu faço alguma coisa. Isso é misericórdia. Em segundo lugar, Paulo diz que nós devemos nos revestir de bondade. E bondade tem muito a ver com misericórdia, porque a bondade retrata o caráter de alguém que faz o máximo que pode para ajudar alguém que necessita. Só que a bondade, ela tem mais a ver com a disposição bondosa para com o próximo do que a própria ação em si. Ou seja, a bondade tem mais a ver com o que nós, vamos dizer assim, sentimos, temos disposto no coração, do que a própria ação em si. Por exemplo, eu posso ajudar alguém numa necessidade e ainda assim não ter agido com bondade ou com misericórdia. Tem gente que ajuda os outros, aí diz: se não fosse eu na vida de fulano, que eu estou sempre ajudando, né? Se não fosse eu na vida daquela pessoa, eu tenho um abuso, toda hora estou precisando de mim, da minha ajuda. Toma logo, vai. Isso. A bondade, aqui no texto, fala de uma disposição bondosa do coração para agir com bondade. Ou seja, tem mais a ver com o nosso coração. Isso explica porque Romanos 3:12 diz que não há quem faça o bem. A Bíblia diz: não há quem faça o bem. Ele está descrevendo o homem sem Deus, o homem que não nasceu de novo. Não há quem faça o bem. Mas se eu perguntar para vocês aqui, vocês conhecem uma pessoa que não é cristã, mas faz o bem? Sim ou não? Faz. Mas a Bíblia diz: não há quem faça o bem. Então, a Bíblia está falando em outros termos. Que termos? Termos do coração. A pessoa pode ter uma atitude bondosa, mas o seu coração é mau. Porque a bondade verdadeira brota da nossa posição diante de Deus. Eleitos, santos e amados. No início do versículo. Só baixar a cabeça. É isso? Então, você conhece que pessoas que não são cristãs e fazem o bem. Mas não é sobre agir com bondade, mas ter uma disposição do coração para agir com bondade. E só é possível isso a partir da nova vida em Cristo. E nós precisamos cultivar um coração bondoso e que se importa com os outros. Essa é a questão da bondade. A bondade ela precisa brotar do nosso coração, não são só as atitudes. É lógico que as atitudes revelam, muitas vezes, o nosso coração. Muitas vezes revelam, mas nem sempre. Por exemplo, você pode se dizer um cristão, vir para a igreja, ouvir a pregação, achar lindo depois, dizer: pastor, que pregação. Irmão, que música. Eu louvei muito.
chorei no culto. Mas, na verdade, não ter nascido de novo, se a sua vida, no seu coração, você não se entregou ao Senhor Jesus. Então, é necessário cultivar um coração bondoso que se importa com os outros. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo diz que nós precisamos nos revestir de humildade. E a humildade, Natan, denota a atitude apropriada de um cristão considerar a si mesmo. Como um cristão deve considerar a si mesmo? Eu vou ler aqui para os irmãos Romanos 12, versículo 3. Romanos 12, versículo 3. Como nós devemos enxergar a si mesmo? Uma pessoa humilde, ela sabe quem ela é e não pensa mais do que aquilo que ela sabe e que é verdadeiro. Romanos 12, versículo 3. Romanos 12, versículo 3, diz assim. Mais 5 segundos. Romanos 12, versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Veja o que Paulo disse. Não pense de si mesmo além do que convém. Uma pessoa humilde é isso aqui, basicamente é isso. Ela não pensa de si mesmo além do que convém. Ela sabe quem ela é, de fato. E não pensa mais do que o que ela é. Ao invés de ter uma visão elevada de si mesmo, uma pessoa humilde tem uma visão mais elevada, ao invés de si mesmo, tem uma visão mais elevada de quem? Dos outros. Veja que Paulo diz em Filipenses capítulo 2, versículo 3, que a verdadeira humildade consiste em considerar os outros superiores a nós mesmos. Então, ao invés de eu ter uma visão elevada de mim mesmo, nossa, eu sou incrível. Se não fosse eu aqui, nossa, não, tem que ser eu, porque se não for eu, ao invés de eu pensar assim, eu penso de modo elevado, não de mim mesmo, mas dos outros. Os outros são superiores a mim. Rapaz, tu é uma pessoa maravilhosa, né? Colocando aqui como exemplo, tu é uma pessoa maravilhosa. Não, eu não, tu é incrível, imagina. Mas você sabe que tem algumas pessoas, se você elogiar, rapaz, tu é uma pessoa maravilhosa. Rapaz, o pior que eu sou mesmo, viu? Pense. Mas assim mesmo, um dia você chega lá, não é isso? Então, ter humildade é ter uma visão, uma atitude apropriada de considerar a si mesmo. Humildade também é estar pronto para servir ao outro. Esse texto aí de Marcos 10, 45 revela isso. Se eu perguntasse aqui quem se acha superior aos outros, eu acho que ninguém ia levantar a mão. Tem alguém aqui que se acha superior aos outros? Eu acho que todo mundo ia ficar. Que é isso, pastor? Eu me considero, mas eu não vou dizer nada. Não? Vou me queimar com os irmãos? Eu me considero superior. Acho que ninguém ia chegar nessa. Mas se eu perguntar, quem estaria disposto a deixar um pouco de fazer as coisas para si mesmo, para servir aos outros? Quem estaria disposto? Né? Quem estaria disposto a deixar de pensar um pouco em si mesmo para pensar nos outros? Quem estaria disposto? Veja que humildade tem a ver com bondade e misericórdia. Vocês lembram que Tiago e João, filhos de Zebedeu, ele chega diante do Senhor e diz: Mestre, quando for lá na tua glória, deixa que nós aqui, né? Um sente à tua direita e o outro sente à tua esquerda. Vai lá, mestre. Nunca te pedi nada. E os demais discípulos ficaram com raiva. Por quê? Tiago e João estão se achando demais, gente. E nós? Aí o outro foi dizer: não, o maior sou eu. O outro: não, eu sou maior. Não, e eu? Eu estava com Jesus naquele dia. Eu que peguei maçã para ele. Não, e eu que cuido do dinheiro dele. O ladrão, né? Então, os discípulos vendo ali quem era o maior, aquela disputa. Aí Jesus ensina para eles sobre humildade.
Ele diz que os governantes, isso é lá em Marcos 10, né? Ele diz que os governantes dominam as nações. Os governantes são autoridade sobre as pessoas. As pessoas importantes exercem autoridade sobre os demais. Mas entre os discípulos do Senhor não é assim. Quem quiser ser grande, seja servo dos outros. Quem quiser ser maior, seja o primeiro a servir. Veja que diante de Deus nós estamos no mesmo nível. Mas nós devemos nos considerar o quê diante dos outros? Servos. A Jesus dá o exemplo dele mesmo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. O próprio Filho do Homem. E quem é o Filho do Homem? Nós estamos falando de Jesus. Não veio para servir, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus está dizendo: você quer me seguir, quer ser meu discípulo? Então seja como eu, servo dos outros. Humildade é entender que eu preciso servir aos outros, não a mim mesmo. Igreja não é lugar para pessoas que só pensam em si mesmas. É lugar para pessoas que amam servir umas às outras. Amém? Quarto lugar, o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos revestir de mansidão. A mansidão, ela pode ser melhor entendida a partir do contraste com rudeza e aspereza, né? Então, o que é você ser manso? É você não ser áspero, não ser rude, não ser grosseiro. É exatamente o contrário daquele tipo de linguagem que nós precisamos nos despojar, que está descrito lá no versículo 8 de Colossenses. Né? Colossenses 3 e 8 diz que nós devemos nos despojar de quê? De ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Versículo 9, não mentais uns aos outros. A gente viu na semana passada que a mentira não é, na verdade, só dizer: fulano, tu está em casa, tu está em casa, não, estou não, e tá, né? Não é isso, mas é mentir para atingir os outros, para ferir os outros. E todas essas palavras aqui, versículo 8 e versículo 9, são comunicações que afetam o relacionamento da igreja. E Paulo está dizendo que existe uma forma de lidar com os problemas, com atitudes ruins contra nós, uma forma de responder ao mal: mansidão. Ao invés de eu responder uma grosseria com outra grosseria, eu devo responder com mansidão. Tem duas características da mansidão. Primeiro, uma consideração para com os outros. E consideração, eu digo para Marcelo: Marcelo, eu te considero, viu, Marcelo? Marcelo não vai me perguntar: tu me considera o quê? Ele sabe o que é que eu estou dizendo. Marcelo, eu te considero. Quer dizer que eu tenho uma grande estima por Marcelo. Eu gosto de Marcelo, é um cara legal. Mas eu gosto de Marcelo. Tenho uma estima por ele. Então, a ideia aí da palavra mansidão também tem essa característica, né? De consideração, de afeição pelos outros. E segundo, uma disposição para abrir mão de um direito. Existe uma frase que as pessoas dizem muito, especialmente quando a pessoa é ofendida, quando alguém intenta um mal contra ela, e a pessoa diz: eu não levo desaforo para casa. É isso? Eu não levo desaforo para casa. Não mexa comigo não, porque eu não levo desaforo para casa não. É isso? Talvez algum de vocês já tenha dito: eu não levo desaforo para casa não. Uma pessoa mansa, ela está disposta a abrir mão de um direito. E é justamente nesse exemplo aí. Uma pessoa mansa, ela não precisa levar desaforo para casa, mas ela também não precisa responder aos desaforos de forma grosseira, responder o mal com o mal. Sabe o que é que você faz? Ao invés de você levar o desaforo para casa, deixa lá na rua, deixa os desaforados. Mas você não precisa tratar os outros com grosseria. E mesmo que o mundo enxergue isso como fraqueza, o mundo enxerga que
Nós precisamos nos posicionar. Se alguém nos ofende, se posicione contra, fale contra, bata a mesma moeda, retribua. Isso é o mundo. O padrão de Deus é sermos imitadores de Jesus. Ele disse: eu sou manso e humilde de coração. Aprendam de mim. Então, nós não podemos responder o mal com o mal. Precisamos ser mansos. E a quinta característica aqui da nova vida, que o apóstolo Paulo diz que nós precisamos nos revestir, é a longanimidade. Uma palavra interessante que às vezes a gente complica, né? Longanimidade. Longanimidade, né? É só longanimidade. É isso? Que significa, refere-se ao suportar de conduta errônea, que exaspera, sem entregar-se a uma crise de fúria, nem desejar vingança com ardente paixão. Isso é uma frase citada aí escrita por Howard Marshall. Ele diz: longanimidade refere-se ao suportar de conduta errônea que exaspera, sem entregar-se a uma crise de fúria, nem desejar vingança com ardente paixão. Normalmente, meus irmãos, quando nós somos atacados por alguém que fala de um modo grosseiro, que fala contra nós, que nos intenta com maldade, nós tendemos a responder conforme o velho homem, com ira, né? De jeito que diz lá o versículo 8, com ira, maldade, maledicência, linguagem obscena. Você explode, fala palavrão, xinga, sendo cristão, né? Nós somos exortados, porém, a refrear os nossos impulsos para não agir conforme aqueles que não têm Cristo. Nós precisamos controlar o nosso coração e agir com longanimidade, suportar aquela conduta e não agir com impulso pecaminoso. E esse é o caráter de Cristo. Se você ler depois 1 Pedro 2,23, diz que Jesus, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, ele não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Jesus, quando era maltratado, ele não dizia: olhe, eu sou filho do homem. Olhe, eu sou Cristo. Olhe, eu sou filho de Deus. Se você encostar num fio de cabelo meu, eu vou rogar ao Pai, e Ele vai mandar 10 pragas do Egito só para tu. O seu tanque de peixe vai ficar com sangue, né? No seu tanque de peixe. Vou mandar gafanhoto para cima de tu. Jesus não fazia isso. Quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças. Esse é o padrão de Jesus. E se o alvo da vida cristã é que nós sejamos parecidos com Jesus, então nós precisamos ser longânimos. E longanimidade é uma paciência grande. Fazendo aí a licença poética, longanimidade é uma paciência longa, que demora. Eu quero trazer algumas aplicações. Primeira, relacionamentos saudáveis são construídos com pessoas que nasceram de novo em Cristo. Em primeiro lugar, nós precisamos lembrar disso. Tem muitas igrejas que têm problemas, pessoas que causam divisão em igreja, são mentirosas, fofoqueiras, falam mal dos outros, causam intrigas, falam de modo grosseiro, falam para atingir os outros. Aí você pergunta: poxa, aquela igreja tem tanto problema, é fulano que não é crente, mas está lá na igreja. Os relacionamentos saudáveis são construídos com pessoas que nasceram de novo, eleitos, santos e amados. Então é necessário olhar com muita atenção aquelas pessoas que causam divisão na igreja. Elas precisam ser notadas, e como diz a palavra, sai daqui. Jesus disse para Pedro
Arreda, diabo. É isso? É Satanás. Arreda, Satanás. Tu não cogita das coisas de Deus. Às vezes a gente precisa olhar para um irmão e dizer: fulano, tu não é crente não, sai dessa igreja, mano. Vaza daqui, mano. Mandar vazar espiritualmente, né? Vaza. Incrédulo. Incrédula, né? Então, relacionamentos saudáveis são construídos com pessoas que nasceram de novo. Em segundo lugar, relacionamentos saudáveis são construídos com pessoas comprometidas em ser parecidas com Jesus naquelas 5 qualidades ali: misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência, longanimidade. Então, é necessário termos um compromisso de sermos parecidos com Jesus. Eu quero ser parecido com Jesus. Então, quando alguém fizer um mal contra mim, eu não vou agir na mesma moeda. Quando eu me sentir estressado, eu não vou me deixar explodir. Eu vou lembrar de Jesus e ser como Ele. Terceiro lugar, relacionamentos saudáveis são construídos com pessoas que não agem por impulsos pecaminosos. Não agem por impulso. A Bíblia diz, Provérbios 19:2. Se eu não me engano, Provérbios 19:2 diz que não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Às vezes a gente se precipita muito nas palavras. Deu uma raiva a pessoa: não, mas também tu não vale nada. Aí depois: eita, eu falei besteira. É bom pensar muito no que vai dizer, no que vai falar. E não agimos com impulsos pecaminosos. Qual é o impulso pecaminoso? São aqueles descritos no versículo 8. Muitas vezes o impulso vai nos levar a gritar, ser grosseiro, falar mal, expor, mentir. E a gente precisa lembrar do que nós somos em Cristo: eleitos, santos e amados. E por último, relacionamentos saudáveis são construídos com pessoas interessadas em servir umas às outras. Relacionamentos saudáveis são construídos com pessoas interessadas em servir umas às outras. Isso aqui é basicamente, meus irmãos, o que nós precisamos para ser uma igreja saudável nos nossos relacionamentos. Precisamos ter um compromisso uns com os outros, de serviço. É tão bom ser servido, né? Você vem para a igreja, você ouve, canta, todo mundo está preparando para você vir. Não é isso? Mas onde é que você entra nesse processo, como parte da igreja do Senhor? Você tem se doado para servir aos outros, aos demais? Então, que Deus nos dê graça para que nós possamos desenvolver relacionamentos saudáveis, seja na igreja, seja na família, no casamento, a partir da nossa união com Cristo. Amém. Pai, muito obrigado por Tua palavra. Mais uma vez, Senhor, o Senhor tem falado no nosso coração e nós agradecemos por nos comunicar com clareza o que o Senhor deseja de nós. Nos ajuda, Senhor, a sermos misericordiosos, bondosos, humildes, mansos e pacientes, assim como foi o Senhor Jesus, como é o Senhor Jesus. Para que nós possamos, Deus, ter uma igreja saudável nas relações, pessoas que amam servir umas às outras, pessoas que se preocupam umas com as outras, onde não há ninguém com necessidade, mas que todos se apoiam, que nós sejamos assim. E que esse amor, essa compaixão, esse zelo, esse cuidado uns com os outros, seja de tal forma, Deus, que o mundo venha perceber esse amor na Tua igreja e deseje fazer parte dela. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.